Vamos para a palavra, Marcos capítulo 7, Evangelho segundo escreveu São Marcos no capítulo 7. Versículo 31. Vamos lá? De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro, o mar da Galileia, através dos territórios de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos seus ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgavam. Ficavam muito tempo admirados, dizendo: tudo ele feito muito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Tudo ele tem feito muito bem. Olhe para pelo menos dois irmãos que estão perto de você, toque no ombro dele, no ombro dela e diga: tudo ele faz muito bem. Ele disse amém, sim ou não? Jesus faz tudo muito bem. Hoje você acordou. Sabe por que você acordou? Porque Jesus faz tudo muito bem. A maioria aqui, eu acredito que tomou um café, almoçou, se levantou, olhou no espelho, ali, aí você vê aquela face do outro lado, aí você olha e diz: Jesus faz tudo muito bem. Filhos, aí você olha para os seus filhos ao seu redor, próximo de você, e você diz: Jesus faz tudo muito bem. Você tem sua esposa, o seu marido, porque eu acho que ele já vai falhar, e aí você olha para o seu marido e diz: Jesus faz tudo muito bem. O esposo olha para o marido e diz: sabe por quê? Porque ele sempre faz tudo muito bem. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Ele está nas terras de Decápolis. As terras de Decápolis são as 10 cidades. Esse lugar Jesus está aqui. De Tiro e de Sidom e Decápolis é o mesmo lugar que ele vai curar, libertar o gadareno. É o lugar que ele vai ter um encontro com aquela mulher Cirofenícia, que ele vai dizer: não é justo que joguem os pães, dê os pães e ela vai dizer: comem das migalhas ali. Por que Jesus está nas terras de Decápolis? Eu vou abrir um adendo aqui. Ele está na terra de Decápolis porque lá em Jerusalém o povo está querendo colocar ele, entronizar ele como rei. E Jesus aqui está fugindo para as terras de Tiro e de Sidom, porque não é esse o chamado dele. O povo está procurando Jesus lá em Jerusalém, porque quer elegê-lo como rei de todo o povo, como rei de Israel. E ele está agora nas terras de Tiro e de Sidom. Só que as terras de Tiro e de Sidom, esses povos são povos nômades. Eles não creem naquilo que o Senhor está pregando, está fazendo, está falando. Bem pouco tempo atrás ele foi expulso. Por quê? Porque aquela manada de porcos que se lançou ali no desfiladeiro, e Jesus foi expulso daquela terra. Agora, quando ele está de volta, de repente ele se depara com uma situação. Alguns homens vão trazer esse rapaz para Jesus. A Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram que
que era surdo e gago. Entenda uma coisa, ele não tem deficiência na fala, ele tem deficiência na audição. Porque não ouve, não fala bem. E muitas vezes e aquelas pessoas que estão ali junto com ele, que conheciam aquele homem, a Bíblia diz que eles vão trazer esse homem até Jesus, para que Jesus o cure. É por aí que eu preciso entender e compreender, que é muito importante que eu entenda e compreenda com quem que eu ando do lado. Porque olha só, esse homem tinha uma deficiência, um problema, uma dificuldade, e a Bíblia diz que quem vai trazer ele até Jesus são os seus amigos. Então, se você tiver que andar com alguém, eu quero fazer uma adendo já, ande com alguém que vai te levar até a presença de Jesus. Ande com alguém que sabe a situação, o seu momento, a tua história, e que se você precisar, são pessoas que vão levar você até a presença daquele que pode mudar a tua história. Jesus está ali, e os amigos daquele surdo gago sabem disso, e porque sabem disso, vão pegá-lo e levá-lo à presença do Senhor. Então, escute, irmão, se você tiver que escolher amigos, escolha andar sempre com quem te leva à presença de Deus. Mas escute algo que eu quero dizer para você nessa noite, que é muito importante também. A Bíblia diz que eles vão chegar na presença do Senhor, e ali eles vão chegar com uma ideia já formada daquilo que eles esperavam que acontecesse. Sim, eles vão dizer para Jesus: Jesus, é o seguinte, nós trouxemos ele aqui, e a gente precisa que você coloque as mãos, imponha as mãos sobre ele e o cure. Mas esse não vai ser o método, porque muitas vezes a gente acha que Jesus vai usar aquele método que já está no meu coração, para realizar aquilo que eu preciso para a minha vida, e nem sempre vai ser do seu jeito. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: nem sempre vai ser do seu jeito. Diga: o jeito aqui é o jeito de Jesus. Mas qual é o jeito de Jesus? Porque Jesus não tem padrão. Olha só, ele aqui vai cuspir, sim ou não? Lembra lá atrás? Ele cuspiu no chão e fez lodo, sim ou não? Agora ele vai cuspir na língua. Agora, a Bíblia não diz se ele cuspiu na mão e passou um gel, né? Ou se ele cuspiu direto na língua daquele gago. Mas ele vai cuspir. E vai enfiar os dedos nos ouvidos daquele homem. Nada parecido com o padrão que aquele povo esperava. Mas Jesus não tem padrão. Escuta uma coisa, Deus vai abençoar a tua vida aqui hoje, e talvez não seja da maneira que você espera, da forma que você acredita, e também não haverá padrão. Para uns ele vai cuspir na terra e fazer lodo, para outros ele vai dizer: pode ir, que o teu milagre aconteceu. Para outros ele vai dizer assim: olha, vai acontecer, mergulha 7 vezes. Para outros ele vai dizer: olha, a tua fé te salvou, te curou. Ele não tem padrão. Para cada um de nós, vai agir de uma maneira, de uma forma diferente. A gente muitas vezes não vive aquilo que Deus tem para nós, porque queremos impor ao Senhor um padrão de transformação, e nunca vai ser como eu quero, nunca vai ser da maneira que eu penso. Diga: eu hoje aqui só espero uma coisa, que seja da forma dele. Você diz com fé? Sabe, a gente pode ver que aquele homem está ali, e qual é a deficiência dele? A Bíblia diz que ele só não ouvia, ele era gago, ou seja, ele tinha uma deficiência na fala, porque quem não ouve, não fala. Como é que vai falar se nunca ouviu? E sabe de uma coisa? Muitas das vezes essa é a história da nossa vida. Porque a parte principal na nossa vida é que a gente ouça. Diga: eu preciso ouvir. Porque Deus quer falar. E se eu não ouço, eu não vivo. Porque você reproduz e você fala aquilo que você ouve. A questão é o que você tem ouvido. Porque muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas nós não estamos ouvindo Deus falar conosco, não estamos ouvindo a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, isso é um problema, isso gera uma dificuldade para você. Porque se você não ouve, você não fala. Tem muita gente que não fala bem porque não ouve bem. E ouvir bem é ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida.
Não importa, sabe, a gente muitas vezes ouve muito bem aquilo que passa na televisão, no jornal, aquilo que passa no noticiário, a gente ouve muito bem aquilo que passa na internet, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e tantas outras coisas, e Deus está dizendo para mim e para você nessa noite aqui, você precisa ouvir, porque muitas vezes o que eu tenho ouvido não é aquilo que Deus tem falado. A gente muitas vezes dá voz a tantas coisas, mas esquece de dar voz àquilo que Deus tem para a história da nossa vida. Sabe, Deus está falando aqui nessa noite comigo e com você. Você crê? Levante a sua mão e diga: a partir de hoje, eu profetizo. Diga: eu determino que os meus ouvidos, eles estarão prontos para ouvir aquilo que Deus tem para mim. Diga: só aquilo que Deus tem para mim. Ei, escute, vem comigo. A Bíblia diz que a multidão está ali, aquele monte de gente. Jesus vai pegar aquele homem e Jesus vai tirar aquele homem de perto daquela multidão. Diga: não é a multidão do homem, é o homem da multidão. Jesus está tirando de perto dos amigos dele, aqueles até que levaram ele, está tirando de perto daqueles que estavam ali só para olhar, só para curiar, aqueles que estavam ali só para fofocar. Jesus está tirando ele de perto, porque tem horas na história da nossa vida que, se eu quero viver algo que Deus tem para a minha vida, eu preciso permitir que Deus me tire de pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes na história da tua vida, se você quer viver um milagre, você precisa permitir que o Senhor tire você de perto de algumas pessoas. A Bíblia diz que Jesus vai pegar aquele homem e tirar. Agora, a Bíblia não diz que a multidão não vai atrás, mas de perto. Agora, a cena que passa é: Jesus está com aquele homem e a multidão lá. O povo está de longe olhando, está olhando o que está acontecendo. Algo sobrenatural está acontecendo. E talvez os curiosos agora querem saber o que eles estão conversando, mas o homem não fala, ele não ouve. E o que Jesus está dizendo para ele? Escute uma coisa: Jesus vai ter um particular com a tua vida, um tempo de relacionamento, de intimidade com você. E escute, muita gente vai ficar curioso para querer saber o que você está vivendo com Deus, o que Deus está falando para você. Mas esse tempo de intimidade, aqueles que quiserem vão morrer de curiosidade. Só você vai saber o que Deus tem para a tua vida. Essa noite Deus tem você, e Ele quer que você guarde aquilo que tem para você. Escuta uma coisa: tem coisas que Deus fala no meio da multidão, e tem coisas que Deus faz no particular. Quem entende, diga amém. A multidão está vendo, Jesus se aproximou dele, pegou na mão dele, a multidão viu, mas agora chegou o tempo do particular. Ei, escute o que eu digo: você precisa de uma vida equilibrada com Deus. Tem horas que Deus vai falar com você no meio da multidão, mas tem momentos que Deus vai revelar grandes milagres no particular. Você entende isso? Sabe, o que eu vivo aqui vai se manifestar no meu particular. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão, porque é ali que Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção na comunhão, mas eu digo para você que a revelação é no particular. Por quê? Porque Deus está falando com você, com você, com você, com você, com você, com você. E amanhã, segunda-feira, no particular, como é que vai ser? Escute uma coisa que eu quero que você entenda: a gente precisa ter uma vida equilibrada com Deus. Você entende isso? Aquilo que Deus revela na multidão, Deus trabalha no particular. Hoje eu vejo crente assim: uns acham que não precisa da igreja e outros não vivem o particular. Não, eu só preciso ir para a igreja, está tudo bem, amém, você está aqui, mas e amanhã quando não tiver igreja? Amanhã é o dia do particular. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: amanhã
é o meu dia, é o seu dia, é o dia do nosso particular. Na multidão, o gago já teve, sim ou não? Agora chegou a hora do particular. A pergunta que não quer calar é como anda o seu particular com Deus, porque isso é muito importante. Quem tem uma vida espiritual equilibrada, vive na multidão e vive no particular. Na multidão, Deus se mostra; no particular, Deus faz. Na maioria das vezes, Deus vai fazer no particular. Coloque para mim o Salmo 42:4. Olha só, Salmo 42:4. Vamos ler? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Segue. Ó, isso aqui ele está dizendo assim, ó. Ele está sentindo saudade de algo, né? Do que ele está sentindo saudade? Do tempo que eu ia para a casa do Senhor. E quando eu lembro, eu choro. Ele está sentindo saudade do tempo que ele ia para a casa do Senhor com alegria, porque agora ele não vai mais. E aí, entre gritos, alegria e louvor, multidão em festa, segue. 5. Porque agora como é que ele está? Ele está perturbado, porque falta uma coisa na vida dele: falta a casa do Senhor. Porque escute, e aí eu vejo muito quem diz assim: a igreja do Senhor sou eu. Eu sou igreja viva na terra. Não, querido, você precisa da comunhão, você precisa viver em comunhão. Ninguém vive fora da comunhão. O salmista está sentindo saudade e chorando, porque ele sente falta disso. Uma vida cristã equilibrada, que vive aquilo que Deus tem, ele sabe que na multidão Deus revela, mas a vivência é no particular. Agora tem o outro crente, sim ou não? Não, negócio é igreja, negócio é igreja. Se eu tiver de domingo a domingo na igreja, tá top, é isso que Deus quer. Não, querido, você precisa ter uma vida equilibrada. Sabe por quê? Porque daqui a meia hora você vai levantar e vai embora. O culto acabou. E aí como será agora? Porque da porta para fora Deus está dizendo e perguntando para mim e para você: você vai me levar ou não? Eu vou com você ou não? Porque amanhã é segunda-feira e eu quero andar no particular, eu e você. Amanhã não tem a multidão, amanhã só tem eu e você. Terça-feira é eu e você, bebê. Nós dois. Você entende? Vem cá, Rafael. Sobe aqui. Escute algo. Aquele gago, ele está na multidão. E Jesus vai tomar ele pelo braço. E agora a multidão está lá. Agora presta atenção numa coisa, que Jesus está tirando ele da multidão. E Jesus está aqui, ó. A curiosa, mas Jesus está aqui. Agora não tem mais a multidão, tem ele e Jesus. Agora a Bíblia vai dizer, eu não sei se ele cuspiu na mão e passou, ou se Jesus cuspiu na língua. Calma, relaxa, gato do meu coração, coisa linda. Veja bem, mas qual é a distância? Olha aqui, presta atenção comigo aqui. Qual é a distância que Jesus está desse gago? Porque a Bíblia diz que Jesus vai colocar os dedos nos ouvidos dele. Ó, enquanto a multidão tomada, querendo saber o que está acontecendo, não sabe de nada o que está rolando. Agora o negócio é entre eu e você, e nessa distância de intimidade. Você entende isso? Porque particular é isso aqui. Esse é o particular que Jesus está tendo com aquele homem.
ele não ouve. Então ele não sabe nada. Ele não sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz em aramaico que só Marcos narra esse milagre. Só o livro de Marcos tem. E qual é a única palavra que está lá? É a palavra efatá, que significa abre-te. Agora a Bíblia diz que Jesus vai dizer essa palavra, sim ou não? Vai. O mudo vai, o surdo vai ouvir? Não, ele não vai ouvir, porque ele não ouve. Mas a palavra que Jesus está dizendo não é para o mundo físico, é para o mundo espiritual. Porque escute uma coisa, se você andar na intimidade com o Senhor, Ele vai sempre ter uma palavra no mundo da sua vida. Praga alguma chegará à sua tenda, porque você está vivendo um relacionamento. Nenhuma da sua casa será atingida, porque você está vivendo um relacionamento. Nenhuma enfermidade vai permanecer, porque você está nesse relacionamento. Escute, é um tempo de comunhão, e não tem como. Esta palavra que Jesus vai dizer, não é para o plano físico, é no espiritual. Ele ouviu o efatá? Não, mas o plano espiritual ouviu. É por isso, essa palavra efatá, ela está no aramaico. Por que está no aramaico? Porque era a língua que todo mundo entendia. Aquilo que sair da boca de Jesus, todo mundo vai ter que entender. Aquilo que houver de determinação do céu para a tua vida, todo mundo vai ter que responder, irmão. Escute, tanto faz Jesus colocar os dedos, não está aí, o milagre não está aí. E alguém falar, credo, nossa, Jesus cuspiu. Jesus não está cuspindo nele, porque cuspida normalmente é o que? Sinal de humilhação, de desprezo. O que Jesus está desprezando nele? Aquilo que está nele, não ele. Jesus está desprezando as debilidades dele, as limitações. Agora presta atenção numa coisa, que ele pode ouvir? Não, ele fala mal porque não ouve. Agora, ele pode sentir? Ele está sentindo que alguma coisa está tocando nele? Jesus está despertando os dons que ele tem, a capacidade que ele tem. Se você quer viver os milagres de Deus na tua vida, mas é que eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Começa a despertar aquilo que você pode, que você tem, que você é, que é naquilo que Deus vai começar a fazer na tua vida, irmão. Entenda isso. Quando Jesus tocou nele, ele não fala, mas ele sentiu? Claro. Quando Jesus tocou na língua dele, põe a língua para fora. Quando Jesus tocou na língua dele, ele sentiu? Sentiu. Eu não estou ouvindo nada, mas estou sentindo. Pegou sim ou não? Eu não estou ouvindo nada, mas eu estou sentindo. Deus pode até não estar falando comigo, talvez Deus esteja falando comigo e eu aqui não estou conseguindo ouvir, por conta das minhas limitações, mas eu estou sentindo que Deus está tocando em mim, eu estou sentindo que Deus está perto, sinto a presença dEle do meu lado. Irmão, escute isso, é profético para a tua vida. Olha só, a multidão está lá, e o gago com o particular. É como se Jesus chegasse para ele e dissesse, agora é só eu e você. Como Deus quer ter um particular desse comigo e com você. Como Deus quer ter. E os curiosos, tudo lá, o bando de curiosos. Talvez alguém, pensa quando Jesus cuspiu, hein? Teve até crítica, assim, deve ter tido. Nossa, credo, está humilhando. Porque às vezes é isso que a gente ouve. Você está na igreja, diz que está andando com Jesus, mas na sua vida, parece que você está se humilhando. Sim ou não? Porque está acontecendo? Porque não está longe, está distante. Quem normalmente despreza, quem normalmente o seu relacionamento com o Senhor é aqueles que estão distantes, que estão longe, não sabe o que você está vivendo, o grau de intimidade que você está vivendo com Ele, não está vivendo o que você vive. É por isso. Aquele homem está tendo um privilégio de estar face a face ali do lado, do ladinho. A Bíblia diz que Jesus olhou para o céu. Sabe por que Jesus olhou para o céu? Porque não ia adiantar nada olhar para Ele. Não ia adiantar olhar para Ele. Por quê? Ele é a referência? Não. A gente não é referência para aquilo que Deus vai fazer.
por causa das nossas limitações, das nossas incapacidades. Agora, o Senhor chamou o céu para fazer parte daquilo. Levante sua mão que eu quero pensar. Nessa noite aqui, Deus está chamando o céu para ser referência. Não importa as suas limitações, não importa as suas incapacidades, não importa os problemas que você tem vivido, tem atravessado. Eu quero profetizar nessa noite que o Deus que está nesse lugar está chamando o céu para ser testemunha daquilo que você vai viver. E se você crê, aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Ei, irmão, o que Deus mais quer é tempo de intimidade. Ele quer isso. Ele quer isso. Aquele homem ouviu Jesus falar? Não. Mas o mundo espiritual ouviu. A criatura ouviu a voz do Criador. A criatura ouviu. Ele não ouviu, mas Deus falou. Tem tanta coisa a seu respeito que você não ouviu, mas Deus está falando. Tem tanta coisa sobre você que você ainda não ouviu. Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus já está. Ei, escute, irmão. Deus já está falando. Você nem chegou e Deus já falou. Você nem viveu e Deus já fez. Você nem viveu e Deus já profetizou. A palavra já foi mandada. A palavra de vitória já foi liberada. Se você crer, receba. Talvez alguém dissesse, abre-te. Talvez alguém dissesse, mas ele nem ouve. A palavra não era para ele. Era no... Então, você precisa desbloquear. Jesus foi o maior desbloqueador da terra. Bloqueava tudo. Não tem porta que ele não abra. Não tem caminho que ele não abra. Se tem alguém que é especialista em abrir porta, é Jesus. Deus é especialista de abrir caminho, abrir porta. Pedro está lá preso lá. 16 soldados cuidando dele. Foi lá um anjo, quebrou as correntes. Pedro disse assim, eu estava chegando na porta. Jesus foi aquele que inventou a porta automática, porque ele falou, nem chegamos na porta, a porta já abriu, tipo porta de shopping. Você nem chegou perto e a porta já está te abrindo, sabe por quê? Porque tem uma palavra, tem um comando. Mas eu não estou ouvindo. Irmão, talvez você não ouve, mas você vai viver. Mesmo sem ouvir, você vai viver. E sabe de uma coisa? Qual foi a primeira palavra que aquele homem ouviu? Efatá. Eu nunca ouvi nada, mas quando eu ouvi Deus falar. Às vezes os filhos da gente, né? Fala papai, fala mamãe. Ah não, fala mamãe primeiro. Aí fala papai, fala mamãe. Falou papai. Aquele homem, a primeira língua que ele ouviu, a primeira voz, o primeiro som que ele ouviu foi o som do céu. Foi o som de Deus. E sabe, a Bíblia diz assim, que ele saiu dali e começou a falar perfeitamente. Como é que ele fala perfeitamente se ele não falava? Humanamente falando, ele levaria anos para falar. Mas tudo Deus faz muito bem. Ele faz tudo muito bem. Ele faz perfeito. Sabe o que eu vejo aqui? É que quando é Deus que está fazendo, Ele acelera. Quando é Deus que está fazendo na tua vida, Ricardo, não vai demorar. Ele vai acelerar. Quando é Deus, Alexandre, não vai demorar. Ele vai acelerar. Porque é Ele. Mas vai demorar? É Ele. O médico dá o diagnóstico. Olha, você vai ter que fazer tratamento, 6 meses de químio, 6 meses de rádio e mais não sei o que. Aí Deus vai lá. Eu não sei, está curado.
Mas e a rádio, e a químio? Ele acelera. Já saiu dali falando perfeitamente. Porque Deus não faz nada de qualquer jeito, Deus não faz nada pela metade, Deus não vai te dar uma meia cura, Deus não vai te dar um meio casamento, Deus não vai te dar um meio marido, Deus não vai te dar um meio filho. Ei, escute, Deus não vai te dar um meio emprego, não. Eu vejo as pessoas, que esse emprego é meia boca, então não é de Deus. Quem vive aceitando meia boca, está aceitando o que o diabo está dando. Porque tudo que Deus tem para fazer na tua vida e dá para você é perfeito. Eu estou lá, é meia boca, né, bispo? Tá, secar. Você não está vivendo o que Deus tem. Porque o que Deus tem é perfeito. Ele faz tudo muito bem. Eu quero. Você entendeu? Você recebe hoje aqui, para sair daqui e viver um tempo de relacionamento. Deus revela na multidão, para você viver no particular. Vamos ficar de pé. É noite de bloquear. É hoje aqui. Efatá. Como, bispo, que alguém nunca falou, fala perfeito, Como que alguém nunca viveu, vive, é Deus. Como que alguém nunca teve, agora tem, é Deus. Como que alguém nunca foi, agora é Deus. Como que alguém nunca recebeu, agora recebe, é Deus. É Deus, porque Deus vai desbloquear. Se tinha áreas da tua vida, escute, que estavam presas, sabe? Aquele homem, ele era surdo. Por isso não falava. O que faltava para ele falar? Referência. Como é que o bebê você faz? Pá. Aí ele fica olhando para a boca, né? Referência. Por quê? Porque precisa entrar. Quando ele ouve, aquilo entra e ele reproduz. Agora, tem muita gente que Deus está, ei, e a gente? E aí quando sai alguma coisa daqui, não é o céu que é a referência. E aí pode sair qualquer coisa, porque eu não tenho uma referência. Imagina aquele homem, a primeira palavra, ele deve ter saído dali, efatá, efatá, efatá. Efatá, hein? Efatá, viu? Ele aprendeu, não é assim, pá, má, até outra. E a gente muitas vezes é dessa forma, é desse jeito. Por quê? Porque a gente perde a referência. Mas hoje Deus está falando com você aqui. Eu posso ouvir um amém? A minha referência é o céu. E o céu está falando que vai abrir tudo. Essa palavra efatá, do aramaico, ela significa uma expressão, né? Sabe uma garrafa de coca? Pegar uma garrafa de coca e chacoalha, e você abre ela. Sabe a champanhe quando você pega lá, comemoração, né? Aí chacoalha, não sobra nada, né, na garrafa. É mais ou menos isso, para você ter uma ideia. O que aconteceu no mundo espiritual? Abre-te. Abriu. Não. O que a Bíblia quer dizer com essa palavra é que naquele momento houve uma explosão, houve uma pressão, houve algo de tamanha força, porque é no espiritual. Às vezes a gente, Senhor, abre aqui, Senhor. Ai, parece que vai abrir, hein? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus quer que você transporte até. Deus quer que você se abra de uma maneira para o céu, até
Eu não sei se você entende isso. É uma palavra desta forma. Nessa noite, o Efatá vai abrir dentro de você. Essa palavra vai encontrar guarida no teu coração, a ponto de abrir você para o céu de uma maneira como você nunca viveu. É isso. Eu vou abrir a minha vida. Vai haver uma explosão. A palavra de Deus entrou nele e ele explodiu. É tanto que Jesus vai dizer: não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Como é que eu vou esconder aquilo que Deus fez dentro de mim? Não vai dar. Eu vou me abrir para o céu. Eu vou me abrir para aquilo que Deus tem. Você vai sair daqui para essa semana ser uma semana de portas abertas, de explosão. As portas vão se abrir, as muralhas vão cair. Isso começa dentro de mim. Dentro de mim. Senhor, eu abençoo a tua igreja nessa noite, Pai. Eu abençoo teus filhos com essa palavra, porque eu creio, Senhor. Eu acredito, Deus, que algo sobrenatural está acontecendo. Pelo poder da tua glória, eu quero declarar: Efatá, Efatá, vai se abrir, desbloqueio, vai abrir, o que estava preso está sendo liberado, toda surdez espiritual, toda mudez, hoje cai por terra, na história da tua vida, do teu casamento, do teu emprego, teus negócios, agora a tua saúde. Efatá, 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 Efatá. Aleluia!